Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Paulo Coutinho e nesse conteúdo nós vamos falar sobre a pedra angular, a pedra de canto ou a pedra de esquina. O que é isso? Ou melhor dizendo, quem é isso? Tá? Vamos abrir em Atos capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim: Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pastor Paulo, o que é a pedra angular fisicamente? Nessa simbologia, nessa imagem que a Bíblia traz para a gente a respeito da pessoa de Jesus. Hoje, talvez, eu acredito que não se use muito, tá? Não sou entendido dessa área de construção civil, mas no primeiro século era a pedra principal usada nas construções antigas. Na prática, ela era a primeira a ser colocada, porque essa pedra ela ficava no canto do edifício, tá? Formando um ângulo reto para poder você formar depois as paredes. Então essa pedra ficava num cantinho e ela dava o ângulo para depois, a partir dela, você colocar as outras pedras, formar as paredes e a estrutura do edifício. Então, além de ser a primeira, a principal e a fundamental, é a partir dela que as outras pedras são colocadas e o edifício, então, é formado. Tá? A pedra angular, na verdade, ela é o componente essencial. Até pela explicação que eu estou te dando, você já percebeu isso. Ela é a peça essencial, tá? Para o que a gente conhece hoje ser o fundamento de uma construção. Então, nos dias de hoje, seria no edifício equivalente ao alicerce. Tá? Então, é a partir dali, é a primeira coisa que você faz, né? É o fundamento, é o alicerce, é a pedra angular, a pedra de canto, a pedra de esquina, que é a partir dela é que as outras coisas serão, então, construídas, alinhadas, ajustadas, para que a construção, o edifício, então fique como se espera. Tá? Mas espiritualmente falando, pastor Paulo, o que isso quer dizer? O que quer dizer que Cristo é a pedra angular, que é citada em Atos capítulo 4? Vamos abrir em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, assim como uma pedra angular, ela une as paredes, Jesus está unindo o ensinamento dos profetas e o ensinamento dos apóstolos. Então, Jesus está unindo o Antigo e o Novo Testamento nele. Ele é o centro da Escritura. É sobre ele que a Escritura fala de Gênesis a Apocalipse. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então nele se une todas as profecias e ensinamentos, na pessoa bendita de Jesus. O outro texto muito legal é 1 Pedro 2:6, onde nós vamos ver uma outra aplicação desse texto, dessa imagem, né, da pedra angular, que diz assim, ó: Pois assim é dito na Escritura, eis que imponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então Jesus é aquele que une as pessoas que nele creem. Todo mundo que crê em Jesus está sendo unido a ele, a pedra angular, tá? Formando um único edifício, uma única igreja, tá? Uma igreja global. Então, Jesus é aquele que une todos o que nele acreditam. E aí não importa se você é brasileiro, se você é judeu, se você mora no Japão, se você crê em Jesus, você está unido a ele espiritualmente. Que ele é a pedra que une as paredes do edifício, que une tudo nele. Um exemplo muito bom disso se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhem do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu, depois do grego. Então você vê que em Cristo não existe mais essa ideia de separação, né? Judeu é um povo, os gregos, os gentios, os outros povos são um povo diferente. Não, em Cristo, como ele é a pedra angular, ele está unindo primeiro os judeus, depois os gregos, né? E historicamente, de fato, foi isso que aconteceu. O Antigo Testamento é Deus usando, né, os judeus para atrair até Cristo os outros povos. No Novo Testamento, Cristo está atraindo, né, e unindo todos esses povos. Você vê discípulos pregando em Jerusalém, nas regiões onde tinham muitos judeus, sinagogas, etc. E você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo e outros apóstolos indo por todo mundo, chamando todos os povos, porque em Cristo não tem mais essa questão étnica, sabe? Você não precisa ser um judeu biológico, não precisa morar em Israel para ser povo de Deus, para ser abençoado. Você não precisa ir nas 3 festas anuais até a cidade de Jerusalém, fazer o sacrifício, porque tudo isso aponta para Cristo. Em Cristo, todas essas coisas ficam para trás. E agora a realidade de todas essas expressões do Antigo Testamento se encontra na pessoa de Jesus. Outro texto muito bom que vai corroborar com isso que nós estamos falando é Romanos 10, versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Da mesma forma como Deus abençoava um judeu no Antigo Testamento, em Cristo, que é a nossa pedra angular, todos temos direito às mesmas bênçãos de Deus. Então não importa mais a questão étnica, o que importa é se você crê em Cristo ou não, se você entregou a Ele a sua vida ou não. Um outro exemplo que deixa isso também bastante claro se encontra em Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então não adianta mais levantar a bandeira. Deus só ama os judeus. Não, Deus só ama os gentios. Não, Deus só ama os brasileiros. Não existe mais essa questão quando se trata da pessoa de Jesus. Ele trata a todos de igual forma. O que você precisa para poder se encaixar nisso é crer que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa ser obediente à palavra de Deus, tá? É isso que importa. E por fim, eu quero citar um outro texto que está em 1 Coríntios 6, do 15 ao 17, onde o fato de Jesus ser a pedra angular nos une espiritualmente ao corpo espiritual de Cristo. 1 Coríntios 6, do 15 ao 17. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você entregou sua vida a Cristo, você está unido a Cristo. Esse é o papel da pedra fundamental, da pedra angular, da pedra de esquina, tá? É essa união. Em Cristo nós estamos unidos a Ele espiritualmente, tá bom? Então guarde isso no seu coração. O desejo de Jesus é ser uma pedra angular em nossas vidas. Ele quer te unir à pessoa dele. Para isso, como disse aqui o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 6, você precisa abandonar as velhas práticas para que você esteja unido a Cristo. Por isso abandone, né? Vale muito a pena você abandonar as práticas antigas, as práticas mundanas, aquilo que ofende ao Senhor, aquilo que nós chamamos de pecado, né? Aquilo que é contrário à palavra de Deus, para que você possa de fato estar unido com Cristo. Porque a Bíblia é bem clara, não dá para dizer que está unido com Cristo, mas praticando ainda coisas mundanas. Cristo não vai permitir que o seu corpo seja contaminado. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo conteúdo.